Esforça-te e sê valente. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué 1, versículo 9 até ao 11. E diz: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorreram o acampamento e ordenaram ao povo que preparasse as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor Deus lhes dá. Então, nós aqui vemos que o povo de Israel estava a ponto de tomar posse da terra prometida. E Deus diz a Josué: esforça-te e ser corajoso, esforça-te e ser valente. Não temas, não tenhas medo. Porque eles iam atravessar o Jordão para o outro lado. Iam tomar posse. Eles tinham saído do Egito, tinham passado o Mar Vermelho, tinham conseguido sair de Faraó, tinham passado os seus problemas, e Moisés, naquele momento, tinha morrido. E nesse momento, Deus diz a Josué ou seja, é tempo de tomar a terra prometida. E talvez Josué tivesse um pouco de medo, um pouco de receio de atravessar para o outro lado, atacar os povos que estavam do outro lado e tomar a terra prometida. Moisés tinha morrido, o líder dele tinha morrido, tinham passado por um momento de luto e talvez houvesse medo. Mas Deus veio a Josué e disse: olha, esforça-te e ser valente, ser corajoso, porque eu sou contigo. Amém? Então, sabes porque é que Deus disse isso a Josué? Porque a maior oposição vai chegar à nossa vida quando a bênção, quando tu estiveres para tomar posse. Quando tu estás para tomar posse de algo, a oposição, quando estás a ponto de obter a promessa, a oposição vai chegar à tua vida. E estava a chegar também ali à vida de Moisés. De Josué. Porque Moisés tinha morrido. Os líderes do povo de Israel estavam a ver quem ia ser o próximo líder. Muitos não queriam que fosse Josué, achavam que ele não tinha capacidade. Mas Deus disse a Josué: esforça-te e ser valente, porque eu sou contigo. Então, quando nós estamos a ponto de obter a promessa, quando a promessa está a ponto de chegar à nossa vida, vai sempre vir oposição. Quando estamos no ponto de transitar para uma nova temporada, de o velho para o novo, de atravessar para o outro lado, sempre vai vir oposição à nossa vida. E o povo de Israel ia encontrar a oposição do outro lado. Ia encontrar povos que iam fazer oposição para eles não entrarem, não possuírem a terra. E havia oposição interna e externa. E Josué foi a Deus, foi à sua presença, e na presença de Deus, Deus lhe falou. Quando Josué o buscou, Deus falou-lhe e disse: esforça-te e ser valente, porque eu sou contigo. Por isso Deus o avisou: quando vires a oposição, não tenhas medo, mas esforça-te e ser valente, porque eu estarei contigo e dar-te-ei a terra que é a vossa herança. Porque Deus tinha prometido, Deus tinha falado ao povo que aquela era a terra deles por herança. E eles tinham que ir e tomar posse. Mas ia haver lutas, ia haver guerras. Então Deus disse a Josué: esforça-te e ser valente. Amém? Então, quando Deus diz esforça-te e ser valente, Ele está a dizer: vai, avança, mesmo que sintas medo. Obviamente, Josué e o povo de Israel sentiriam medo. Eles iam atacar
outros povos, talvez 10 vezes mais fortes que eles. Mas eles foram e avançaram. Avançaram na mesma. A oposição não é sinal de derrota, é sinal que estás perto de obter a promessa. Amém? Então, se você hoje olha à sua volta e vê que tem muita oposição na sua vida, isso é um sinal de que você está a ponto de entrar no novo tempo. É sinal de que você está a ponto de transitar do velho para o novo. Você está a ponto de entrar no seu Canaã. Quer dizer que se tu estás com oposição na tua vida, está a ponto de ocorrer algo na tua vida. Estás no ponto de transitar de algo velho para algo novo. Ou de outra temporada para outra temporada. Ou que um ciclo na tua vida está a terminar. E neste caso, o ciclo que o povo de Israel tinha de vaguear 40 anos pelo deserto estava a terminar. Eles tinham sido escravizados durante 400 anos. Para saírem do Egito veio a oposição. Faraó opôs-se para que eles saíssem. Mas eles, sendo valentes, eles saíram com todas as maravilhas que Deus fez. Abriu o Mar Vermelho. Depois tiveram que andar 40 anos no deserto. E depois chegou a altura de tomarem a terra prometida. E apesar do medo, Deus disse: esforça-te e sê valente. Então, Deus não te tira da luta, mas dá-te capacidade para vencê-la. Deus diz: esforça-te e ser valente. Ele promete que a sua presença vai estar na luta. Ele não te diz que a luta, que a oposição vai sair da tua vida, mas dá-te força, dá-te alento para tu conseguir vencer a batalha. Amém? Amém? Os irmãos não parece que queiram ser muito valentes nesta manhã. Irmão, nós precisamos ser valentes para vencer as lutas deste mundo. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos de ter Deus connosco. E nós temos Deus connosco e não vamos ter medo, mas vamos avançar com ousadia quando estamos na sua presença. Amém? Nós temos que estar na sua presença. Deus, nós temos que ir buscar forças a Deus. Amém? Como Josué foi, e Deus vai te dar forças. A mesma palavra que Deus disse a Josué é válida para ti hoje. Esforça-te e ser valente. Esforça-te. Amém? Quantos creem nisso nesta manhã? Amém? Porque toda a promessa de Deus traz oposição. Deus disse a Josué: eu trago-te a terra, mas tem em conta que traz oposição. Assim parafraseando. Eu trago-te a terra, Josué, mas o facto de que eu te entrego não significa que não tenhas que lutar. Basicamente, tirando o contexto, foi o que Deus disse: olha, esforça-te e ser valente, porque eu sou contigo. Deus não lhe disse: olha, não vais ter luta, não vais ter guerra. Do outro lado, os teus inimigos não se vão vergar perante ti de imediato assim que te vejam. Não, eles vão dar luta, mas eu sou contigo. Eu vou-te dar a estratégia certa. E nesta manhã, Deus diz-te o mesmo: olha, eu sou contigo. Eu vou-te dar a estratégia para o teu negócio, para a tua família, para o teu casamento. Esforça-te e ser valente. Não desistas. Estás no ponto de conseguir a promessa. Estás a ponto de transitar para uma nova temporada. Estás a ponto de chegar lá. Não desistas agora. Não pares agora. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Amém? Então, tu e eu temos que nos esforçar. Muitos dizem: não, mas eu oro. Eu oro. E Deus vai fazer. Sim, Deus vai fazer. Mas tu e eu temos que estar a fazer a nossa parte. O cristão não pode ser um cristão preguiçoso. Tu e eu temos que estar a trabalhar. Deus vai me abençoar financeiramente. E tu estás sentado a fazer o quê? À sombra da bananeira, à espera que a bênção caia do céu. Ela vai cair, mas tu e eu temos que estar a trabalhar.
Tu e eu temos que estar a trabalhar, ou seja, ela não vai cair do céu, Deus vai enviar a bênção. Mas nós precisamos de estar a trabalhar. Queremos ver almas salvas. E o que é que tu estás a fazer? A seara está pronta, mas é preciso obreiros. E quem são os obreiros? Somos nós todos, somos a igreja. Então é tempo de nós estarmos a trabalhar. Vai vir oposição? Vai. E cada vez mais há mais oposição contra a igreja, contra os seus filhos. Mas nós precisamos de estar a trabalhar. Deus diz, esforça-te e ser valente. Amém? Não parece que os irmãos creiam muito nisso. Estou a brincar. Amém? Então, esforça-te e ser valente. Tu e eu temos que nos esforçar. Amém? Estamos a viver tempos em que pessoas querem tudo facilitado, sem esforço, sem trabalho. Querem tudo instantâneo. Querem carregar no botão e ser instantâneo. Querem ir ao telemóvel, escrever o que querem no telemóvel, dar-lhe tudo. Não se querem esforçar, mas Deus mandou-nos esforçar, mandou-nos trabalhar, mandou-nos fazer. As pessoas não querem pensar, não querem estudar, não querem lutar para alcançar objetivos. Mas para alcançar promessas, temos que ser valentes, porque haverá oposição. Vai haver oposição. Por isso, nós temos que estar a fazer a nossa parte. E Deus vai fazer a dele. Eu sempre digo isto. Que nós temos que estar a fazer a nossa parte. Enquanto tu fazes a tua parte, Ele está a abençoar-te. Ele está a abrir caminho. Ele está a abrir portas. Mas para isso, nós temos que estar a fazer a nossa parte. Nós temos que estar a caminhar. Ir à sua presença. Fazer a sua obra. No trabalho esforçarmos-nos. Na escola estudar. E Deus abre o caminho. E Deus abre portas. E Deus até transforma pessoas à tua volta só para que as portas se abram. Mas tu e eu temos que estar a trabalhar. Temos que estar na luta. Nunca ninguém nos disse que esta vida não ia haver lutas. Esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Porque as bênçãos estão no âmbito espiritual. Então, se nós queremos ir buscar as bênçãos, nós temos que ir buscar as bênçãos ao âmbito espiritual. E muitas vezes nós não as vemos no mundo físico e duvidamos. Mas temos que fazer uma ação. E qual é essa ação? Qual é a ação que tu tens que fazer? Lutar, acreditar, trabalhar e confiar em Deus. Amém? Nós temos que confiar em Deus. Então há coisas que Deus já te entregou no mundo do Espírito, mas para que se manifestem no físico, tu tens de acreditar nelas, tens que lutar por elas. Esforçar-te e ser valente. Ou seja, vai haver oposições nesta vida. No físico, no natural, vai haver oposições. Mas nós temos que lutar, permanecer. Amém? Quantos aqui querem ser valentes, querem lutar? Irmão, os valentes arrebatam o reino. Nós precisamos ser valentes. Precisamos de arrebatar o que está no reino de Deus, mas nós temos que ser valentes, porque o inimigo vai se levantar, vai se opor para te paralisar, para paralisar a tua vida espiritual, física, financeira, saúde, familiar. Ele vai tentar enviar setas, vai tentar enviar oposição para te paralisar a luta. Mas nós vamos lutar com valentia. Como Josué lutou e o povo de Deus lutou naquele tempo em que caíram as muralhas de Jericó, em que conquistaram terra, em que os outros povos diziam: uau, vêm os judeus, quem são eles? São um povo pequeno. Mas eles vencem tudo. Eles têm um Deus que não conhecemos o nome, que não tem nome, que não há uma imagem dele, mas esse Deus fala-nos vencer tudo. E o mesmo pode acontecer contigo, porque o mesmo Deus que estava lá com os israelitas, com os hebreus,
Naquele tempo, quando saíram do Egito e foram para a terra prometida, esse Deus é o mesmo que está contigo hoje. É o mesmo Deus que te faz avançar. É o mesmo Deus que os outros vão dizer, uau, mas qual é o Deus que Ele tem, que vence tudo? Esse é o mesmo Deus. Esse Deus está contigo hoje. Basta tu buscá-lo. Amém? E estás na sua presença. Amém? Ou seja, esses inimigos levantam oposição na nossa vida. Não querem que nós tenhamos uma vida de gozo. Esses inimigos não querem vê-lo cumprir a sua chamada a ter sucesso. E o inimigo que temos por excelência é Satanás. Esse é o inimigo que você tem por excelência. E às vezes nós lutamos contra a carne e o sangue. Lutamos contra o nosso próximo, contra o nosso vizinho, contra o nosso colega, contra o nosso familiar. Às vezes são só enviados do inimigo, nem eles sabem, para te fazer oposição. Deus tem algo maior para ti, mas essas pessoas vão trazer oposição. E o inimigo vai trazer oposição à tua vida. Amém? A palavra diz que Ele é o adversário das nossas almas. E Ele anda ao nosso redor, buscando como um leão. Bramando como um leão. 1 de Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando e buscando a quem possa tragar. Então, esse adversário opõe-se a nós, às bênçãos de Deus na nossa vida. Esse adversário vai se opor nas nossas vidas. Vai-te tentar paralisar. Nós podemos ver na palavra de Deus que cada vez que homens e mulheres de Deus recebiam promessas, havia oposição. Quando Neemias se propôs a construir os muros de Jerusalém, levantou-se Tobias e Sanbalaque. Eles tinham sido levados cativos e o rei deu-lhes permissão para voltarem e construírem reconstruírem as muralhas de Jerusalém, reconstruírem o templo. Mas houve Tobias e Sanbalaque que tentaram impedir, travar essa obra. Mas não tiveram poder, porque Neemias continuou valente. Ele sabia que tinha a promessa de Deus, ele sabia o que estava a fazer era o correto, e ele continuou. Ainda que os traidores se levantaram, ele continuou e venceu. Amém? Então, sempre vai haver oposição. Houve oposição quando Israel saiu do Egito, Faraó fez oposição. Quando Jesus começou o seu ministério, também havia opositores. Os fariseus levantaram-se e opuseram-se ao ministério de Jesus. Certo? Quando Josué e Caleb disseram, nós vimos a terra e nós podemos, os outros espias disseram, não há possibilidade. Ali não dá. Ali há gigantes. Vamos ser devorados como gafanhotos. Mas que Josué e Caleb que disseram, olha, eles são como papa para nós. Nós vamos comê-los. Nós vamos ganhar. Amém? Então, por isso, a oposição é parte do nosso caminho para a promessa. Por isso, você não pode desanimar quando vê oposição. Não podemos desanimar quando vemos oposição. Ela vai chegar à nossa vida. Vai chegar em forma de tristeza, depressão, enfermidade, problemas familiares, problemas no trabalho. A oposição vai chegar à tua vida. Mas tu e eu temos que ser firmes e fortes para vencer o inimigo. Temos que ser valentes. Porque o nosso Deus está connosco. Quantos querem nesta manhã?
Amém? Então, quando há coisas na nossa vida que não sucedem só porque temos desejo de tê-las, há coisas... Há coisas na nossa vida que não sucedem só porque temos o desejo de tê-las. Há coisas que acontecem na nossa vida quando nós nos esforçamos e quando trazemos para a realidade. Se queres ter um casamento unido, não acontece só porque tu desejas. Acontece porque tu te esforças para unir esse casamento. Quando tu queres ter uma empresa próspera, não acontece só porque desejas que os compradores venham. Acontece porque tu te esforças. Porque tu buscas a Deus, tu buscas a estratégia certa, porque tu não estás parado. Porque o preguiçoso não consegue alcançar nada. Para caminhar em santidade, temos que nos esforçar e ser valentes. Não é um desejo caminhar em santidade. Eu desejo caminhar em santidade. Desejas? Esforça-te. Vais ter que resistir às tentações, vais ter que resistir ao diabo, porque ele vai enviar tentações para que tu não vivas em santidade. Amém? Então, tudo aquilo que tu queres que suceda na tua vida, não é porque tu desejas. Nós desejamos muita coisa. Talvez nós desejemos carro novo, casa nova, trabalho novo, desejamos ser milionários. Nós podemos desejar o que nós quisermos. Mas isso não vai acontecer até que tu te esforces. Porque Deus mandou-nos trabalhar, mandou-nos esforçar. Deus não mandou que o seu povo fosse um povo preguiçoso, um povo que vivesse à sombra dos outros. Não, um povo que se esforce, um povo que trabalha. E Deus recompensa-te. Quando tu estás a trabalhar, Deus manda bênção e tu dizes: uau, mas como é que isto sucedeu na minha vida? Porque tu estavas a trabalhar, porque tu te estavas a esforçar, porque tu estavas pronto para receber a bênção. Às vezes Deus não traz a bênção até à nossa vida porque nós não estamos prontos para receber essa bênção. Porque às vezes Ele traz a bênção, Ele abre as portas e nós dizemos: tchau, obrigado. A bênção veio, eu já não preciso mais de Deus. Então nós precisamos de estar a trabalhar, precisamos estar na sua presença. Amém? Amém? Então não se trata apenas de ter desejo. Nós temos que trazer essa promessa para a realidade. O que é que significa ser valente e esforçado? Ser valente e esforçado significa avançar com fé, embora haja medo. Quando Deus te diz: esforça-te e ser valente, Ele está a dizer: avança com fé, embora haja medo. Não desistas. Estes homens também tiveram medo. Neemias, Davi, quando enfrentou o gigante. Davi, quando enfrentou o gigante. Já lá vamos ver Davi, mais à frente. Valentia não é a ausência de medo. Valentia é o desejo de atuar e confiar acima do medo. O medo sempre vai estar lá, mas a valentia é decidir não deixar-me dominar pelo medo. Ou seja, avanço ainda que haja medo. Vai sempre haver um medo. Há um medo natural. Se vais batalhar contra algo, há um medo que isso possa não acontecer. Mas se nós avançarmos com confiança em Deus e com valentia e esforçando-nos, podemos ter a certeza que Deus está connosco. Amém? A valentia é resistir à pressão e manter-se firme, não cedendo e não mentindo. Porque às vezes vem a pressão, vem o problema e nós cedemos. Nós mentimos. Mas ser valente é continuar firme naquilo que Deus disse. Manter-te firme e não duvidares. Não andares para trás. Não fazeres coisas erradas. Manter-te valente. Amém? Porque também podemos ver que Josué, Deus diz: esforça-te e ser valente, porque eu sou contigo. E ele ganhou todas as batalhas, excepto duas. Porquê?
Uma porque não ouviu, porque não buscou a Deus. E outra porque havia pecado no meio do povo de Deus. Então nós na nossa vida, Deus diz, olha, esforça-te a ser valente porque eu sou contigo. Mas nós temos que buscar a Deus para que Ele esteja connosco. Não nos podemos afastar dEle. Nós temos que a cada dia buscar a sua presença. E buscar a presença de Deus, buscar a Deus, não é só ao domingo, ou à quarta-feira, ou à sexta-feira, quando vamos à igreja, quando vamos à casa de paz. Não, buscar a Deus é todos os dias da nossa vida. Deus tem que estar connosco todos os dias da tua vida. Não podes firmar a tua fé num líder, num pastor, num apóstolo, num profeta. Não, tens que firmar a tua vida em Deus. Os pastores, os líderes são só canais para te dirigirem a Deus, para te ensinarem o caminho para chegares a Deus. Mas és tu que o tens que buscar. És tu e eu que temos que buscar a Deus. Porque não há ninguém que te leve a Deus, a não ser Jesus Cristo. Amém? Então, quando Deus diz, esforça-te e ser valente, temos que estar a buscá-lo. Temos que ter a confiança, a nossa confiança posta plenamente em Deus. Que Ele vai estar connosco. Ainda que não haja forças, ainda que não tenhas a habilidade. Deus te diz, tens que dizer, eu vou debaixo da confiança de Deus. Amém? Quando Davi enfrentou Golias, houve um apoio de Deus impressionante. Porque, olha, Davi era um jovem. E estava lá um gigante a ameaçar o povo de Deus. E o exército. E o exército, ninguém ia à batalha. Mas Davi disse, quem? Esse gigante? Mas quem é ele? Para estar a falar assim ao exército do Deus vivo. Eu já tinha matado um urso, já tinha matado um gigante. Um leão. O gigante matou depois. Tinha matado um urso, matado um leão. E disse, olha, eu vou lá e vou matá-lo. E o rei tentou-lhe pôr a armadura, tentou-lhe pôr o peso, tentou-lhe pôr uma data de coisas. Disse, não. Eu só preciso da valentia e da graça de Deus na minha vida. Ele sabia, ele confiava, ele tinha a confiança posta no seu Deus, no Deus vivo. Por isso ele diz, olha, mas quem é esse gigante incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele viu um jovem, viu um exército que supostamente era o exército de Israel, o exército que tinha a promessa. E disse, olha, mas estão com medo de quê? Vamos atacar. E ele foi com 5 pedrinhas e matou o gigante. Porque ele tinha a sua confiança posta em quem? Em Deus. Óbvio que talvez ele tivesse medo, mas ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, estava com ele. Amém? Ele sabia que o mesmo Deus em que ele acreditava tinha tirado aquele povo do Egito, da escravatura, tinha feito atravessar o Mar Vermelho, tinha-os feito atravessar o Jordão, que as muralhas de Jericó tinham caído. Ele disse, então, se Deus fez lá atrás, Ele continua a fazer hoje. E se Deus fez com Davi, Ele continua a fazer hoje contigo. Só tens que ter a tua confiança posta nele. Tens que ter a tua confiança nele e não em outro Deus, em outra coisa, em bens materiais. A tua confiança tem que estar posta nele. A tua confiança não pode estar posta na banca, não pode estar posta nos bens que tu tens. A nossa confiança tem que estar posta em Cristo Jesus, em Deus. Amém? Amém? Então, quando não há valentia, há medo. O oposto da valentia é o quê? O medo. Então, o medo é uma distorção da realidade, é uma distorção da verdade, das coisas. O medo é ter mais fé que o diabo te diz aquilo do que Deus te diz. O medo é acreditar nas coisas, nos pensamentos e na oposição que o inimigo traz à tua vida. Passamos a ter uma fé, digamos, uma fé negativa. Não é que esteja na Bíblia escrito, mas uma fé que não te vai levar para a bênção. Começas a acreditar em algo, começas a acreditar na tua própria derrota.
E isso começa a atrair o medo à tua vida. Mas a valentia é estar de acordo com o que Deus te diz. A valentia é escolher acreditar em Deus, em tudo o que me faz falta, Deus vai suprir. A valentia é, eu decido acreditar que não há arma forjada contra mim. Que não há nada que possa prevalecer contra mim. Que os meus inimigos caem à minha direita, à minha esquerda. Eu acreditar que não há nada impossível para Deus. Amém? Ou seja, eu tenho mais fé no que Deus diz do que no que diz o diabo. Tu tens que ter mais fé no que diz a palavra de Deus. Que não há arma forjada, que não há inimigo que possa vir contra a nossa vida, do que no que diz o inimigo. Porque o inimigo vai vir, olha, estamos numa crise, não há hipótese. Estamos numa pandemia, vais morrer com o Covid. Isso já ficou lá atrás, certo? Mas vem uma enfermidade, há uma dor que tu sentes, até uma dor muscular porque andaste a fazer outra coisa qualquer, e o inimigo lá começa. Tens uma dor aí. Quem sabe? E começas a dar lugar. E começas a dar lugar ao medo e à enfermidade. E irmão, está provado cientificamente que o que tu falas pode se materializar na tua vida. Não é só a palavra de Deus que diz. A ciência já provou que há poder nas palavras. O que tu soltas, as palavras que tu soltas, geram um ambiente. E os pensamentos que vêm à tua vida às vezes trazem depressão, trazem engano, e tu vives uma vida triste, oprimida e sem alegria, porque tu dás lugar a esses pensamentos. Eu não estou a dizer que nós não vamos sofrer problemas na nossa vida, enfermidades, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que às vezes nós damos lugar a esses pensamentos e estamos a sofrer por antecipação. Amém? Então, há pessoas que ficam de acordo com o diabo e não com a verdade de Deus. Por isso, você vê a sua vida vê que muitas vezes a sua vida não avança. E essa é uma das primeiras consequências do medo. Consequências do medo. Para sermos assim bem rápidos. Primeiro, viver uma vida estancada em escravidão. Viveres uma vida estancada em escravidão. Hebreus 2:15. E livrar-se todos os que com o medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A palavra servidão é a palavra escravidão. Quem tem medo é escravo e está estancado ou até atado. O versículo mostra-nos que o medo da morte produz escravidão. Quem não tem Jesus tem medo da morte, mas os filhos de Deus têm esperança na vida eterna de Deus. Então, o medo faz-te escravo, escraviza-te. O medo impede-te de avançar. O medo escraviza-te na morte, na derrota. Então, o mesmo ocorre em outras áreas da nossa vida. A pessoa temerosa está escrava da opinião das pessoas, escrava dos hábitos, escrava dos vícios, das emoções, dos pensamentos que vão consumindo a sua vida. O medo faz-te ficar escravo do que os outros pensam. Eu não vou fazer bem isto, ainda que eu até sei que se calhar Deus quer que eu faça isto. Mas a opinião daquela pessoa é muito importante, mesmo que esteja errado. E o medo paralisa-te, escraviza-te. Não te deixa avançar na vida. Segundo, o medo atrai calamidade sobre a tua vida. O medo é como um ímã. O medo atrai problemas. Porque quando tu ages com medo e não com valentia, dás mais valor ao medo do que seres valente e ousado, vais atrair problemas à tua vida. Porque às vezes há coisas que nós precisamos de avançar, precisamos tomar decisões com ousadia e o medo paralisa-te. Não, eu não vou fazer isto porque
vai acontecer isto, isto, aquilo, aquilo. Então aquilo que tu temes, tu vais atrair à tua vida. Então se tu com medo atraes calamidade, o que acontece com a fé, atrai bênção. Se com medo tu atrais a calamidade, atrais a desgraça à tua vida, com a fé tu vais atrair bênção. Amém? Com fé tu atrais a bênção. Tu atrais a cura. Se com medo atrais problemas, com medo atrais a doença, com fé e com valentia atrais a bênção e o rompimento. Jó 3,25. Porque aquilo que me temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Jó diz aquilo de que ele tinha medo, aconteceu. Atraiu por medo. Jó era um homem que confiava em Deus. Ele seguia os caminhos de Deus. Ele confiava em Deus, mas o medo paralisou. Porque ele tinha medo que algo sobrevisse à sua vida. E veio. Por isso, sempre que há algo que fica na nossa mente, ou seja, por isso precisamos de ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque sempre há algo que vai ficar na tua mente. Por exemplo, tem uma dor, há sempre algo que vai vir à tua mente, que estávamos a falar há pouco, que o inimigo vai trazer à tua mente para te paralisar, para te trazer dúvida. Amém? Amém? Ele tinha medo de perder tudo na vida e é exatamente isso que lhe sucede. Muitas pessoas depois, quando acontece algo, dizem, eu já sabia. Mas não é que soubessem, é que o atraíram a si, abriram uma porta ao inimigo. O inimigo, ou seja, o medo abre portas. Então, mas as pessoas de fé em Deus não estão a atrair calamidade. Elas atraem quebrantamento, bênção e as promessas de Deus. Então, quando tu tens a tua vida posta em Deus, atrais fé, atrais as promessas de Deus à tua vida. Não podemos viver do medo. Amém? Amém? Então, quando você confia no Senhor, você sabe que Ele está contigo. Você crê na palavra de Deus e declara isto: ainda que o exército se acampe contra mim, eu não temo algum mal, porque Ele está comigo. Tu és a minha rocha, o meu escudo, o meu galardão. Amém? A minha torre forte. Vindo o inimigo como uma corrente de águas contra mim, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. É isto que tu vais declarar quando o medo vier à tua vida. É isto que tu vais dizer ao inimigo. Olha, eu não vou temer mal nenhum. Ainda que um exército acampe ao meu redor, é mais forte o Deus que está comigo do que tu, Satanás. Amém? Terceiro, o medo rouba-te a paz e o gozo. Quem tem medo não desfruta de paz, do gozo, da alegria. Porque quem tem medo sempre está a recear alguma coisa, sempre receia que algo lhe aconteça e não pode viver a vida em plenitude. O medo impede-te de viver a vida na plenitude que Deus te quer dar. Amém? Tu não tens que ter medo, porque Cristo morreu e ressuscitou por ti, para te dar a vitória. Então tu não tens que ter medo do que o inimigo quer trazer à tua vida. Quarto, o inimigo traz dúvidas. Uma pessoa que duvida é uma pessoa inconstante na sua fé. A Bíblia fala-nos de um discípulo que tinha dúvidas, que era inconstante na sua fé. Tomé, falou a pastora Ana há pouco. Ele disse, olha, se eu não puser lá o meu dedo, se eu não vir com os meus olhos, eu não acredito. Porque ele tinha dúvida no seu coração. Ele tinha que ver para crer. E há pessoas que são como Tomé. Um dia acreditam, outro dia não. Um dia acreditam, outro dia não.
Um dia acreditam que Deus cura, outro dia já não. Outro dia acreditam que Deus abençoa, outro dia já não. Outro dia acreditam que Deus pode fazer, outro dia já não. E isso é inconstante, é inconstância. E isso não traz fruto à tua vida, isso não traz com que a tua vida avance. Isso traz dúvida, traz incredulidade. E a incredulidade impede que tu avances. Impede que tu avances na tua família, no reino de Deus. Porque tu um dia acreditas, outro dia não. Outro dia tu queres, outro dia tu já não queres. E isso traz dúvida isso traz dúvida. Então, são inconstantes porque o medo não lhes permite ter fé em Deus e na sua palavra. Mas Jesus disse, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, dos que viram. Então, nós temos que acreditar pela fé. Ainda que tu não vejas, ainda que não vejas a cura, ainda que não vejas o milagre, nós temos que acreditar pela fé que Deus já fez, que Jesus já fez. Porque Jesus Cristo morreu há 2000 anos atrás, naquela cruz, para que tu tenhas salvação, para que tu tenhas vida eterna. Ele consumou tudo. Ele fez tudo o que havia para ser feito. Não há nada mais que possa ser feito para que tu haja vida e salvação para ti. Está tudo feito, está cumprido. Jesus disse, está cumprido, está feito. Então não há nada. E o inimigo vai tentar vir com dúvida. Tens que fazer mais isto, mais aquilo. E não há nada mais que o que Jesus fez. Está feito. A vitória já é tua. Amém? Então não deixes que o medo te paralise. Não deixes que o medo te pare. Não deixes que ele traga dúvida. Quinto, o medo traz ansiedade à tua vida. Pessoas ansiosas não dormem, não têm paz, não se aquietam. Estão sempre com medo de tudo. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que até ao seu redor acaba por trazer mal-estar. Porque está sempre com medo. Isto vai acontecer. Houve a chuva como ouvimos nós agora. Está a chover muito lá fora. Vai vir algo. Uma pessoa ansiosa está sempre com medo. Com medo que algo lhe aconteça. Com medo que aquilo não vá suceder. Porque não tem a sua confiança posta em Deus. Quando tu tens a tua confiança posta em Deus e estás a caminhar o caminho correto, agora, se há pecado na tua vida, se tu não estás a fazer as coisas da maneira correta, aí o medo se calhar é um pouquinho real. Porque a tua confiança não está posta em Deus, não está posta na palavra. Amém? Então, não sejas ansioso. Descansa. Dorme em paz. Dorme em paz. Porque Deus, o que Ele prometeu para a tua vida, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Amém? Dorme em paz, descansa em paz. Sexto ponto, o medo vai trazer hábitos destrutivos. O medo leva, por exemplo, à mentira. Uma pessoa faz algo errado, tem medo de contar e acaba por mentir. E daí gera um hábito da mentira tão grande, tão grande, tão grande, que a mentira passa a ser algo normal na sua vida. E chega a certo ponto que até se esquece que mentira é pecado. Porque já está tão habituado a mentir, que é só uma mentirinha aqui, outra acolhi. Quando chega ao ponto já mente tanto que já nem sabe o que é verdade, o que é mentira. O medo cria maus hábitos. Eu tenho medo de engordar. Tenho medo de ficar com diabetes. E depois ficas ansioso porque tens medo de ficar com diabetes. E depois comes coisas que não devias por tanta ansiedade. E o que é que estás a atrair? A doença à tua vida. Não é que alguém venha com um pacote com a doença para te entregar. Foi que tu não fizeste as coisas de maneira correta. Certo? O medo também te leva a exagerar os problemas e acaba por paralisar a tua fé. É um problema pequenino
e tu transformas num problema gigante, enorme, que diz, não há resolução possível. E se parares, ouvires Deus e talvez quem está à tua volta que está a tentar querer ajudar, chegas à conclusão, foi que isto resolvia-se rápido. Às vezes nós complicamos, pomos os problemas maiores do que eles são. Amém? O medo faz com que você veja as coisas de forma aumentada. Já só consegue ver que não há solução, não há forma de sair do problema. O medo é a forma de retroceder, mas a valentia é a forma de conquistar. O medo faz-te andar para trás. A valentia faz-te avançar. Irmão, este tempo, nós queremos que é tempo de avançar. Nós estamos orando por avanço, por avançar. Então, vamos avançar, vamos ser valentes. Amém? Esforça-te e ser valente. Amém? Nós temos que avançar, temos que lutar, temos que ir à luta. Não podemos deixar que o inimigo ganhe. Nós temos que lutar. Temos que ser fortes, guerreiros e valentes. Amém? Amém? Lá em 2 de Samuel 23, 8, 12, que não vamos estar a ler, mas nós vemos que os poderosos de Davi, os valentes, foram à guerra. Um matou 800, um lutou tanto que a espada ficou agarrada à sua mão. E eles venceram. Venceram por quê? Lá no versículo 12, assim vamos ler de 2 Samuel, diz: Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Então quem é que efetuou? Foram eles? Mas quem foi à batalha? Foram eles. Um matou 800 sozinho, outro lutou tanto que a espada ficou pegada à sua mão. É o que lá está escrito. Depois você pode ler em casa. Aponte e lê em casa. Faz bem ler a palavra de Deus em casa. O outro pôs-se no meio de uma terra que tinha lá lentilhas plantadas e derrotou os filisteus. Será que eles tinham medo ou não tinham medo? Talvez tivessem. Porque um sozinho ia enfrentar 800 guerreiros. Mas ele foi na valentia do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos. Ele sabia quem tinha com ele. E quem executou o grande livramento foi o Senhor. Porque o Senhor lhes deu capacidade. Porque eles fizeram o que tinham que fazer. Eles não ficaram parados com medo. Eles disseram, há 800 para guerrear. Eu vou guerrear contra esses 800. Eu vou agarrar a minha espada e tal. E o Senhor lhes deu grande livramento. Foram eles que lutaram, mas foi o Senhor que lhes deu a vitória. Porquê? Porque quem lhes deu a habilidade para lutar assim? Quem lhes deu a habilidade para resistir? Quem foi? Foi o Senhor. Foi Deus. Então, eles venceram. Mas foi Deus que lhes deu a vitória. Foi Deus que lhes deu a habilidade. Então também é assim na tua vida. É Deus que te dá a habilidade. É Deus que te dá a vitória. Não é pelas nossas forças, é por Ele. Porque pelas nossas forças nós não vamos vencer nada, nós não vamos ganhar nada. Mas quando Ele está contigo, quando Ele está connosco, nós vamos vencer a batalha. Amém? Amém? A Bíblia chama-os de valentes. Não porque eles não tivessem medo, mas porque acima do medo, eles tinham confiança colocada em Deus. Eles tinham a confiança em Deus colocada acima do medo. Naturalmente, não podemos dizer que eles não tinham medo de enfrentar aqueles exércitos. Mas eles puseram o medo natural que eles tinham abaixo e puseram a confiança acima. A confiança em Deus. Amém? E quando eles se esforçaram e foram valentes, o Senhor esteve com eles. Isso nos ensina que o esforço é sermos valentes, é depositarmos a nossa confiança em Deus. Apesar de tudo o que estiver contra si, quando você decide ser valente,
vai ver como Deus o vai levantar, usar e fortalecer. Amém? Se tu estás a ponto de te render, a ponto de desistir, não desistas. Porque do outro lado há a vitória. Do outro lado do Rio Jordão há a vitória para a tua vida. Do outro lado há mais para ti. Não desistas agora. Prepara como preparou, como Josué mandou o povo de Israel, preparou-se para a batalha. Olha, preparem a provisão, porque nós vamos à batalha e nós vamos vencer. Então prepara-te, porque do outro lado há um rio. Do outro lado do rio há mais para ti. Amém? Mas é preciso irmos à batalha. Amém? Amém? Quando Deus prometeu ao povo de Israel que o levaria à terra prometida, eles tinham que ser valentes. Eles há 400 anos que estavam escravizados por Faraó, pelo Egito. Eram escravos no Egito. Não eram homens de guerra. Não eram guerreiros experimentados em batalha. Eles eram um povo escravo. Mas mesmo assim, sendo um povo escravo, com a sua confiança posta em Deus, eles saíram da terra do Egito. Amém? Porque foi Deus quem lhes deu a estratégia, quem lhes deu as forças. Amém? Quando você decide crer, Deus apoia-o. Ele diz, deixa o medo, esforça-te e ser valente. O mesmo aconteceu com o povo de Israel. Olha, eles eram escravos, mas Deus disse que eles iam conquistar a terra, que eles iam derrotar povos 10 vezes mais fortes que eles, que as muralhas iam cair, que o Mar Vermelho foi-se abrir, que atravessaram o Jordão. Porquê? Deus tinha a promessa. Eles confiaram em Deus. Às vezes tremeram ali um pouquinho, por isso andaram 40 anos no deserto. Por isso, temos que ter a nossa confiança posta em Deus. Deus quer levantar uma geração valente, como os 30 homens de Davi, que acreditaram no impossível, que vão ser esforçados e valentes, que decidem caminhar em santidade, em honestidade, em fidelidade. Deus quer levantar uma geração assim. Nós precisamos de uma geração honesta, de uma geração valente, de uma geração que põe Deus acima de tudo. Neste país, nós precisamos que essa geração se levante. Neste mundo, nesta sociedade, nós precisamos de uma geração que põe Deus acima de tudo, que põe Deus acima de ideologias, que põe Deus acima do medo, que põe Deus acima da oposição, que põe Deus acima do que este mundo diz, que põe Deus acima do que a mídia diz, de que põe Deus acima de tudo. Deus está à procura de uma geração honesta, de uma geração sincera e que ponha Deus acima de tudo. Porque é com Ele que tu podes vencer, é com Ele que nós vamos vencer. Ainda que a oposição venha, ainda que o medo venha, nós vamos lutar, vamos ser valentes. Amém? Porque o inimigo vai vir para te perseguir. Amém? O Faraó veio perseguir o povo, mas foi derrotado, porque ele vinha perseguir o povo errado. Eles já saíram, vou em direção ao Mar Vermelho. Eu vou persegui-los e vou apanhá-los, vou encurralá-los no Mar Vermelho. Ele tinha tanto orgulho próprio que Deus abriu o Mar Vermelho e fez o povo de Deus passar em terra seca, que o Faraó disse, eles estão a atravessar o Mar Vermelho, eu vou atrás deles mesmo pelo mar. O que ele não esperava era que o Deus que abriu o mar também o fez fechar e afundou o inimigo. Por isso o mesmo Deus que afundou o inimigo, que afundou o exército de Faraó, naquele tempo vai afogar o teu inimigo. Porque Deus vai abrir o Mar Vermelho para tu passares. Deus vai permitir que tu passes o Jordão, vai abrir o Jordão para que tu passes, mas o teu inimigo vai lá ficar afogado. Porque ele vai pensar, o Mar Vermelho abriu, vamos passar todos do outro lado, eu apanho. Só que o povo passou e o mar fechou. Porque quem tinha que passar já tinha passado. Os outros não estavam debaixo da proteção de Deus, vinham para atacar. Diz, olha, fostes, o teu orgulho matou-te. Então tu tens que crer que o mesmo Deus que tirou o povo hebreu do Egito, que fez milagres e maravilhas, prodígios, sinais, é o mesmo Deus que está contigo.
É o mesmo Deus que te deu a salvação. É o mesmo Deus que enviou o seu único Filho para que tu tenhas a salvação. Ele é o único Deus, Ele é o Deus que te salva, é o Deus que te cura, é o Deus da tua redenção. Não há outro mediador, não há mais ninguém. Há Deus que enviou Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo tu tens salvação, tu tens vitória, tu tens paz, tu tens saúde. A tua família pode ser salva. Os teus problemas podem acabar. Basta que tu confies nele. Vai sempre haver oposição, irmão. A oposição, a perseguição sempre vai vir à tua vida. Em 1 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, poder, habilidade, de amor e moderação. Então, irmão, nós vamos lutar, mas vamos lutar com amor e com moderação, com habilidade, com poder. Deus vai te dar a estratégia. Não estou a dizer que agora andes aí à luta com os teus inimigos, com pessoas que trazem problemas. Não é isso. É Deus que luta por ti. É Ele que te capacita para a luta. É Ele que te capacita para a batalha. Amém? Lá em Daniel, nós podemos ver que ele também foi perseguido. O rei Dário, ia dizer o rei Ciro, o rei Dário, havia lá, Daniel era um homem que buscava a Deus 3 vezes no dia, ele se ajoelhava e buscava o seu Deus. Com o quê? Com a janela aberta. E houve lá uns senhores que tinham inveja de Daniel, porque ele era próspero, ele era amigo do rei, Deus o colocou bem acima. Ele foi cativo, foi capturado, foi exilado lá para a Babilónia, mas Deus o pôs bem acima. Deus o levou bem acima. E houve ali uma turminha que disse: olha, ó rei, faça-se um decreto que a nenhum Deus, a nenhum homem, se possa pedir nada a não ser a ti. Esse céu com o selo dos medas e dos persas, e que não pode andar para trás. Nem o rei poderia retirar essa lei. E o rei disse: é isso, vamos fazê-lo. Esse rei não era um rei cristão. Amém? Bem, cristão, ou seja, não era um rei temente a Deus. Vamos fazer isso. Mas Daniel, o que é que fez? Ele recebeu a lei, disse: está bem, vou continuar a orar 3 vezes por dia ao meu Deus. E eles foram e viram e disseram: olha, ó rei, Daniel, o teu amigo, continua a orar ao seu Deus. E tu escreveste que por 30 dias ninguém o poderia fazer e que tinha que ser lançado na cova dos leões. E diz a Bíblia que o rei, durante todo o dia, andou a arranjar maneira de livrar Daniel, porque ele era seu amigo e viu que tinha caído numa armadilha. Chegando o fim do dia, ele disse: olha, tu não podes andar para trás, não podes revogar a lei. E ele disse: ok, tragam Daniel. E trouxeram Daniel. E Daniel veio. Disse: olha, a lei é esta, tu vais ser lançado na cova dos leões. E o teu Deus a quem tu serves, se é mesmo real, Ele te vai livrar. E atiraram Daniel para a cova dos leões, selaram com uma pedra. Ninguém podia fazer nada. Só que o Deus a quem Daniel servia não era o Deus a quem os outros serviam. E o Deus a quem Daniel servia criou os leões e fechou-lhes a boca. E ficaram como gatinhos ali com Daniel. Eu imagino Daniel e a noite toda ali com os leões, com a sua juba. Fizeram de almofada, Daniel ali com aqueles animais grandes. Talvez tenha tido medo de dizer: pá, quando é que eles se vão lembrar? Mas não, Deus fechou-lhes a boca. E Daniel estava ali. E de manhã, diz a Bíblia que o rei Dário vem com voz triste. Diz: olha, não será que o servo
que o teu Deus tenha podido levantar o seu servo. E Daniel disse: viva o rei para sempre. Porque ele estava vivo. E o rei mandou tirar Daniel da cova dos leões. Fez novo decreto. Que ninguém falasse mal do Deus de Daniel, porque era um Deus que livrava. E os outros que tinham incentivado a lei foram tirados, eles, os seus filhos e as suas mulheres, para a cova dos leões. E os leões, e eles ainda não tinham caído, ainda não estavam bem a cair, já os leões estavam a tragá-los, e diz que esmigalharam os seus ossos. Então, a mesma armadilha que o inimigo vai pôr para tu caíres como pôs a Daniel, é nessa mesma armadilha que o teu inimigo vai ser derrotado. Porque eles puseram a cova. O inimigo sempre trata de arranjar algo para te destruir. Eles puseram a cova. Amã pôs a forca para Mardoqueu. O inimigo sempre trata de destruir. Quando tu estás no propósito, quando tu estás pertinho de alcançar o propósito, o inimigo diz: eu vou arranjar aqui qualquer coisa para o destruir. Mas quando tu tens a confiança em Deus, o inimigo vai ser julgado. Na mesma armadilha que ele te queria julgar, te queria matar, é lá nesse sítio que ele está destinado. E o sítio, o destino que o diabo tem neste momento é no inferno. Porque ele já está vencido, ele já está derrotado. Ele tenta, ele anda como um leão à tua volta bramando para ver se consegue. Mas ele não vai conseguir contra os filhos de Deus. Amém? O grupo de louvor pode ir subindo. Amém? Então a perseguição vai vir. E de onde vem a valentia? A valentia vem da comunhão com Deus. A confiança em Deus vem da comunhão com Deus. Não vem do nosso talento ou da nossa habilidade. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nos aproximamos dEle, mais entendemos quem é Ele, e o quão grande Ele é, e o quão poderoso Ele é, e o quão bom Ele é para nós. Então, irmão, nós temos que estar firmes, temos que ter a nossa confiança posta nele. A tua confiança tem que estar posta em Deus. Quando nós não o conhecemos, nós duvidamos do seu poder. E a dúvida vem da falta de comunhão com Deus. Porque como não conheço, não creio no seu poder. Então nós temos que buscar a sua presença. Nós temos que ler a sua palavra. Nós temos que nos encher de Deus. Nós temos que ter a nossa confiança posta em Cristo, posta em Deus. E quando a nossa confiança está posta nele, pode vir a perseguição, pode vir o medo, mas nós vamos com valentia, com ousadia, nós vamos avançar. Nós vamos lutar as nossas batalhas e nós vamos vencê-las. Porque nós vamos vencê-las em Cristo, nós vamos vencê-las em Deus. Amém? Então quando você tem fé em Deus, o medo vai sair. Quando tu tens uma relação com Deus, o medo vai desaparecer das tuas vidas. Amém? E infelizmente há pessoas que são valentes para o mal, mas não para as coisas de Deus. São valentes para mentir, para roubar, para confrontar. Mas não são valentes para com Deus. Não são valentes para estar firmes em Deus. E tu precisas ter a tua confiança posta em Deus. Amém? A tua confiança, a nossa confiança tem que estar posta nele. Amém? Amém? A valentia no mundo não é a mesma que a valentia em Deus. A valentia em Deus é confiar e obedecer. É crer na sua palavra, nos seus princípios. O valente é quando Deus lhe diz: não faça isso, não faças isso, não faça isso, porque isso vai trazer dano à tua vida, vai danificar-te. Não faças isso. E tu só dependes de obedecer. Abraão obedeceu. Deus disse a Abraão: olha,
sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te chamei. Abraão saiu sem mapa, sem condições, ele deixou tudo. Lá na terra de Ur, ele devia ter casa, tinha família, tinha tudo à sua volta. Mas por uma palavra de Deus, Deus disse, vai, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te chamei. Ele saiu, ele não duvidou, ele não olhou para trás. Ele foi para a terra que Deus o chamou. Ele foi e obedeceu. E Deus disse-lhe, far-te-ei uma grande nação. Fez-o olhar para as estrelas. Disse, olha, a tua descendência vai ser como as estrelas. Não tem fim. E foi isso que Deus fez. Certo? Então não tenhas medo. Põe a tua confiança em Deus.